Hoje eu queria trocar uma ideia mais séria com vocês, porque, sinceramente, a morte do Gabriel Ganley me fez refletir muito. Um cara de 22 anos, novo, com um shape que muita gente sonha em ter, forte, seco, treinando pesado, parecendo estar no auge. E mesmo assim morreu. E talvez isso tenha me pegado tanto porque eu também sou do meio fitness. Eu treino, faço luta, trabalho pesado, coloco meu corpo no limite o tempo todo, com dieta, cardio, e às vezes eu me pergunto, será que a gente está realmente evoluindo ou só se destruindo com aparência de disciplina? Porque o Gabriel parecia saudável, e talvez seja isso que mais assusta, sabe? A aparência. Por fora parecia forte, parecia saúde, parecia disciplina, parecia estar no auge, mas a verdade é que a gente nunca sabe o que está acontecendo por dentro. E hoje a internet fez as pessoas acreditarem que shape extremo significa saúde. Quanto mais seco, quanto mais vascularizado, quanto mais nos limite, mais as pessoas chamam de foco, mais chamam de disciplina, mais chamam que a pessoa é uma máquina. Só que ninguém vê o que acontece por trás das câmeras. Ninguém vê a pressão mental, ninguém vê a ansiedade, ninguém vê o desgaste, ninguém vê o medo de perder o shape que a pessoa passa. E eu estou falando isso porque eu vivo esse mundo. Eu sei como que isso funciona. Você começa primeiro querendo melhorar, depois quer ficar mais seco, depois mais forte, depois mais extremo e depois começa a se comparar. E quando percebe, você já não sabe mais se está fazendo aquilo pela sua evolução ou pela aprovação da internet. E isso é perigoso, porque normalmente o corpo avisa antes. Palpitação, insônia, ansiedade, cansaço constante, falta de recuperação, dor de cabeça, mente esgotada, tudo isso é o corpo pedindo descanso. Mas hoje no meio fitness, descansar parece fraqueza, dormir é fraqueza, diminuir o ritmo é fraqueza, fazer exame é paranoia. Então muita gente continua treinando destruída, continua forçando, continua ignorando os sinais, continua tentando parecer invencível. E outra coisa que ninguém gosta de falar é que muita gente normalizou tratar o próprio corpo como se ele fosse descartável. Mistura hormônio, vive em déficit, dorme mal, treina no limite, ignora recuperação, ignora exame, ignora saúde mental, como se o corpo fosse aguentar tudo isso para sempre. Só que não aguenta. Se até uma máquina quebra, quem dirá o corpo humano? A mente tem limite, o sistema nervoso tem limite, o coração tem limite, o corpo tem limite. E eu quero deixar uma coisa clara, eu não estou aqui para julgar o Gabriel, eu não estou aqui para inventar teorias sobre a morte dele, eu não estou aqui para fazer fofoca em cima de uma tragédia. Eu estou falando disso porque isso precisa servir de reflexão. Porque hoje tem muita gente no mundo fitness se destruindo aos poucos só para sustentar uma imagem perfeita na internet. E essa é a parte que ninguém posta. Ninguém posta ansiedade, ninguém posta o esgotamento, ninguém posta o medo de perder o shape, ninguém posta o corpo falhando, mas continua postando o shape, continua postando o treino, continua postando a evolução, continua postando, mostrando motivação. E eu não estou dizendo que postar o shape é errado, eu também posto. Eu também gosto de estética, eu também gosto de evolução. O problema não é buscar evolução, o problema é quando você começa a sacrificar tudo só para sustentar uma imagem, porque aí já não é mais disciplina, é autodestruição com aparência de foco, sabe? E essa é uma linha muito perigosa. Disciplina de verdade não é ignorar o próprio corpo. Disciplina de verdade é ter maturidade para entender quando acelerar e quando recuar. Descanso também é disciplina, sono também é performance, exame também é disciplina, saúde também faz parte da evolução. Porque não adianta construir um físico absurdo, destruindo a mente, o corpo que sustenta esse físico. E talvez essa seja a reflexão mais pesada da morte do Gabriel. Ninguém é invencível. Nem o mais forte, nem o mais seco, nem quem parece que está no auge, o corpo sempre cobra. Pode demorar, mas cobra. E talvez a pergunta mais importante seja, você está evoluindo de verdade ou só está se destruindo com aparência de disciplina? Porque shape sem saúde não é vitória. E disciplina que destrói sua vida não é disciplina, é prisão. Porque no final não adianta parecer uma máquina se por dentro você está quebrando, sabe? Então que a morte do nosso querido Gabriel sirva de lição, que o legado dele sirva de exemplo para a nossa geração, para a molecada que ficou, sabe? Não vamos só deixar isso passar e fingir que está tudo bem, porque não está, certo?
Essa era a mensagem que eu gostaria de passar hoje para vocês. Tamo junto e até a próxima.